Olá, grato por la invitación de hacer esta charla sobre los ortobiológicos derivados del tecido adiposo. Mi nombre es Arthur Menegassi, yo soy de Brasil, trabajo en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, donde soy el jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología. También coordeno el grupo de Ortopedia Regenerativa, LOGOR, y soy miembro de la Comisión de Terapia Regenerativa de la SBOT. Nós vamos falar sobre os hortos biológicos. A primeira coisa que temos que ter em mente é que o conceito de medicina regenerativa ha cambiado, porque nós não estamos obtendo o resultado que nos gostaria, que era restaurar ou reemplazar as células lesionadas. Até o momento, estamos conseguindo melhorar a dolor e função que restabelece uma boa qualidade de vida para nossos pacientes. Então, o nome é cambiado para ortobiológicos, que são terapias desenvolvidas a partir de substâncias biológicas para a ortopedia. São os derivados de sangue periférico, como as plaquetas, os derivados de aspirado de medula óssea, os derivados de tecido adiposo e cultivo celular. Bom, como podemos pensar em los ortobiológicos? Devemos primeiro ter em mente os pré-ortobiológicos, que poderíamos chamar de abuelo de los ortobiológicos, la proloterapia. É uma terapia que tem cerca de 100 anos. É um resultado muito bueno com a utilização de glucosa com lidocaína. Também temos o padre de la ortobiológicos, que seriam a viscosuplementação com os ácidos hialurônicos. E depois temos os ortobiológicos. São os derivados de sangue periférica, derivados de plaquetas, derivados de aspirado de medula óssea e derivados de tecido adiposo. Quando hablamos de la proloterapia, é uma coisa que nos agrada muito em nosso grupo. Já temos buenos resultados com esta terapia, incluso temos alguns artigos em andamento de aprovação em Journal of Arthroscopy and Related Surgery, a parte de techniques, e também alunos de mestrado e doutorado haciendo esta técnica. Em la viscosuplementação também é uma técnica que nos agrada muito. Por quê? Porque ela é efetiva para melhora de dolor e função. Publicamos 2 artigos em nosso país, o consenso brasileiro do uso do ácido hialurônico em la rodilha e em la cadeira também. 2 consensos. Bueno, os ortobiológicos, por que procuramos fazê-los? Por que procuramos utilizar os ortobiológicos? Porque basicamente temos ações de proporcionar fatores de crescimento e outras substâncias beneficiosas, onde temos que fazer a reparação de tecidos, a modulação da inflamação, que melhora o dolor do paciente e a função, e proporcionar um marco de la regeneração de tecidos. Essas são 3 grandes ações que os ortobiológicos nos proporcionam. Temos grado muito grande de indicações, cada vez está crescendo mais. Temos indicações para lesões articulares, tão localizadas, pequenas lesões osteocondrais e difusas como a osteoartrite. Também para as patologias de tecidos blandos, como tendones, ligamentos, lesões meniscais e lesões musculares. Tanto que temos trabalhos muito interessantes. No trabalho de Ernigot sobre as pseudoartroses com ortobiológicos, de la osteoartrite, trabalhos de Zhu e colaboradores, a tendinopatia com o uso da fração estromal, com de uso L, e as epicondilites laterais mediais, tendinopatias de la rodilha, tendinopatias del manguito rotador, trabalho de Itro e colaboradores de 2022. E como é o potencial de las células madres? Podemos falar que o potencial de las células madres repousa em 3 grandes grupos: los totipotenciales, los pluripotentes e los multipotentes. Los totipotentes é quando podemos criar um novo ser, com todas suas células e órgãos, e também os anexos, como a placenta.
Los pluripotentes poderíamos criar qualquer célula humana ou órgão humano. E las multipotentes, com uma atividade mais reduzida, mas também nos entregam tudo aquilo que desejamos. É muito importante a célula madre, tanto que ha nos dado 2 grandes prêmios Nobel da medicina. Em 2012, com as células pluripotentes, em 2011, com o estudo das células multipotentes. Mas as células embrionárias, quando comparamos com as células mesenquimais, apesar de ter uma grande capacidade de diferenciação e proliferação, têm riscos importantes. São formadoras de tumores e têm possibilidade de formar tumores e também restrições éticas, religiosas e legais. E são muito custosas. Já as células tronco-mesenquimais, elas têm, apesar de uma redução da capacidade de diferenciação e proliferação, vão nos entregar aquilo que queremos, a capacidade de diferenciar-se em células ósseas, condrócitos e adipócitos. E têm riscos mínimos, são extremamente seguras, um efeito parácrino muito interessante, fácil de obter e mais baratas. Para ser uma célula tronco-mesenquimal, tem que ter 3 propriedades. Quando hacemos a adesão, tem que ter uma adesão seletiva na superfície do material onde se cultiva, geralmente o plástico. Tem que ter uma expressão de antígenos de membrana, uma expressão positiva de alguns antígenos e negativa de outros. E as células devem poder diferenciar-se em tecidos ósseos, grajos ou cartilaginosos depois da estimulação. Bueno, e qual a ação? Em 1991, Dr. Arnold Kaplan, que já nos deixou, ha cunhado o termo células tronco-mesenquimais porque imaginava o alto reparo celular. Solamente que em 2011 Kaplan ha corrigido este conceito e nos dito que as células, a ação destes ortobiológicos eram secreção de moléculas bioativas. Tanto que em 2017 ha cambiado o termo de células estromais mesenquimais, células tronco-mesenquimais, para células medicinais sinalizadoras, que fariam 2 grandes funções, imunomodulação e regeneração. Tanto que as células medicinais de sinalização, que fazem as 2 grandes funções, têm uma ação muito interessante. Elas têm um tropismo. Elas buscam os tecidos que apresentam inflamação, quando colocamos estas células medicinais de sinalização, e lá vão começar um efeito parácrino, que esta célula que estamos colocando liberam substâncias, moléculas de sinalização, que vão afetar as células onde tem a inflamação. E vão fazer com que esta interação local, que estas células cercanas respondam às células sinalizadoras liberadas. E vamos então ter substâncias imunomoduladoras e substâncias regenerativas que vão atuar em estas células que estão danificadas, fazendo a imunomodulação e a regeneração. Então, se podemos resumir a ação das células tronco-mesenquimais, podemos dizer que são as células sinalizadoras. E esta sinalização, para ser a proliferação, e a migração de produtos para esta região onde há lesão, vamos provocar uma ação condrogênica, anti-inflamatória, uma melhora mitocondrial, diminuindo a apoptose celular, e também uma ação imunomoduladora. E a ação mais importante, a ação angiogênica, porque todo tecido para ter vida tem que ter vascularização, e esta vascularização trazer diferentes produtos, incluso a oxigenação para ter vida em tecido, e também a ação angiogênica. Há contraindicações em seu uso. As contraindicações generais, que são muito particulares, muito comuns a todos os outros procedimentos, As contraindicações, uma infecção ativa local ou sistêmica. A terapia também deve evitar pacientes com cânceres derivados da medula óssea ou estados de imunocomprometimento.
enfermedades genéticas que podem comprometer el área donante. Também devem ser contraindicações generais. Específicas, como desvio angular, não podemos querer tratar com ortobiológicos alterações mecânicas, como acá, uma alteração de um genovar importante, donde podemos notar também em la radiografia simples. Esto tenemos que hacer la corrección del problema mecánico y no solamente el uso de ortobiológicos. La obesidad es una contraindicación que vamos a ver más adelante. Lo grado de artrose para nosotros no es más contraindicación. Pensamos que se puede utilizar en todos os grados de osteoartrite, de artrose. Porque, claro que é melhor em los leve e moderado, mas incluso em los severos podemos utilizar. E devemos ter atenção para não retrasar um reemplazo de cadeira, de ombro, de rodilha. Por quê? Porque podemos perder a ventana de oportunidade de fazer uma cirurgia em la idade correta desta indicação. Bueno, como hablamos anteriormente, é muito importante hacer o preparo del terreno, um manejo metabólico del paciente. Há um quarteto mortal para o uso de ortobiológicos: a obesidade, a dislipidemia, a resistência à insulina e a hipertensão. Este quarteto mortal hace uma meta-inflamação, uma inflamação crônica de baixo grado que não permite que os ortobiológicos tenham boa função. Então, vamos ter afetando o hueso subcondral, dano ao cartílago e ao microambiente articular. É terrível usar ortobiológicos em este tipo de alterações. Também a obesidade, com produção de tecidos de branco, principalmente a obesidade com muita quantidade de tecido branco, libera grande quantidade de adipocinas, que são deletérias às articulações. É um fator muito importante. Tanto que nos interessa que publicamos em 2017 este artículo enfatizando este detalhe. Outra parte de preparação do terreno é os sueños e exercícios são muito importantes para ter um indivíduo pronto para receber a terapia com ortobiológicos. Exames complementares são importantes para a ideia de como vamos preparar nosso paciente e como está nosso paciente depois de fazer os ortobiológicos. Complicações são muito pequenas. Temos complicações ubicação locais, como dolor, inchaço, dificuldade para hacer o movimento, ou febrero. Incluso estas complicações duram mais ou menos entre 24 e 72 horas quando ocorrem. Quais são as fontes de células tronco-mesenquimais? A medula óssea, o tecido adiposo, cordão umbilical e líquido amniótico como principal fontes. E que a nós nos interessa hoje é o tecido adiposo. Por que usar o tecido adiposo? Por que buscar as células estromais oriundas do tecido adiposo? A primeira pessoa que ha estudado efetivamente isto é Zuck, em 2001. O tecido adiposo é extremamente abundante em corpo humano. É de fácil obtenção, capacidade de proliferação in vitro muito rápida, alta proporção de célula madre. Nós temos em 1 grama cerca de 5.000 células madres. E todo ano temos 10% de renovação anual da gordura. No entanto, em medula óssea, nós temos um método mais invasivo, com mais dolor para retirar, mais risco de infecção e uma quantidade insuficiente de células madres. Nós temos cerca de, em 1 ml, solamente 0,01 ou 0,01 de células madres. A senilidade também é importante, tanto que nós sabemos que crianças que quando vamos fazer a célula tronco-mesenquimal, oriunda de medula óssea, de adulto é 25% mais menor, pior do que as células madres de um embrião.
E a partir de 60 anos não temos mais praticamente células madres em aspirada de medula óssea, por causa da senilidade. Porque então, se as células madres oriundas, células estromais oriundas do tecido adiposo é boa, por que se hace tão pouco? Primeiro, a falta de familiaridade com a maioria dos ortopedistas com a realização de obtenção da mini liposucção. A falta também de conhecimento sobre como são as células estromais derivadas do tecido adiposo. Alto custo ainda para obter. E as barreiras regulatórias. As barreiras regulatórias em nosso país, em Brasil, podemos utilizar, contanto que seja de manejo mínimo, autóloga, em mesmo ato, com mesma função, e nosso órgão regulador autorize. Estas barreiras regulatórias são muito similares às legislações do mundo inteiro, porque há uma convergência regulatória. Mirem acá, a legislação americana, também norte-americana, também estrada por o uso de las células tronco extremais de origem de tecido adiposo. Bueno, esse tecido adiposo, que tipos temos em corpo humano? Tecidos adiposos que chamamos de branco, marrom e bière. Branco está eminentemente em subcutâneo e intraabdominal. É um depósito de energia e produtos como adipocinas, que são reguladores do metabolismo. La marrom tem mais uma atividade termogênica. A adipocina aqui é mais relacionada com o tecido muscular. E a bière é uma atividade mista entre a branca e a marrom. Então, o principal sítio para que possamos obter as células estromais oriundas do tecido adiposo é o subcutâneo, principalmente do abdômen, coxa e glúteos. E por quê? Por que buscamos este tecido? Porque se sabe hoje que o tecido adiposo branco está em descanso, assim como o marrom e berre. Quando temos uma lesão ativa das células mesenquimais, ela vai ativar as células mesenquimais do tecido adiposo e vai fazer a cicatrização com uma reparação do tecido, que não é o que queremos. Na verdade, queremos que este mecanismo ocorra, mas que ocorra uma regeneração. Então, por isso que hacemos um trabalho em este tecido adiposo para que quando ocorre a lesão, essas células vão ser ativadas por nós outros, não para fazer a reparação, mas a regeneração. Né? E como é muito grande a quantidade em corpo humano, se sabe que são vascularizadas e hoje se pensa que, na verdade, elas estão em lo estroma vascular, né? Em los vasos que envolvem o tecido adiposo, em la parede, dando estabilidade em um endotélio del vaso, e onde temos os pericitos. Estes são a clave da obtenção das células estromais do tecido adiposo. Aqui temos um quadro muito interessante de diferentes ortobiológicos, como o sangue periférico, que vai nos dar fatores de crescimento, os aspirados de medula óssea, que dão os fatores de crescimento e as células estromais, e finalmente o tecido adiposo, que vai nos dar as células estromais. E acá nós temos uma divisão. Na fragmentação delas, temos diferentes tipos de produtos. No macrofat, no microfat, no nanofat e nas frações estromais, né? Nas frações estromais. Isto, na verdade, são diferentes produtos. Mirem cá ustedes o tamanho que vai ser originado dependendo do tipo de fragmentação que vão produzir. Geralmente, o macrofat, micro e nanofat são produzidos de maneira mecânica, como veremos mais adelante. E a fração estromal, onde não tem mais clúster, não tem adipócitos, tem somente a célula tronco mesenquimado. Quase podemos dizer que o macro, o micro, o nanofat poderíamos comparar com um adubo na planta. E as células e a fração estromal das células tronco, na verdade, seriam as sementes. Bueno, como é a técnica de produção, de obtenção da gordura?
Primeiro, hacemos uma técnica de belisco, um beliscão que hacemos em local que queremos obter. Esse belisco, temos que ter a graja, se pode travar em los dois dedos, indicador e polegar. E sabemos que temos tecido gorduroso, a grasa, para trabalhar. Vamos demarcar a zona que queremos obter. Hacemos uma pequena incisão com a cuchilla número 11. Hacemos a colocação da solução de Klein que vamos ver mais adelante. Esperamos cerca de 10 a 15 minutos e aí sim vamos fazer uma recoleção de material com uma cânula, né, e uma seringa de vazio. Retiramos, quando queremos 10 ml, vamos retirar entre 40 e 60 ml de tecido grasso, né? E aí vamos preparar, seja uma preparação manual ou preparação com centrífuga, que vão dar, como falamos anteriormente, diferentes tipos de materiais. Acá estamos injetando solução de Klein, depois de fazer um desenho em uma coxa, e obtenemos acá uma gordura, e esta gordura é microfragmentada, e depois esta acá é o produto final. Este tem cluster, macro, micro e nano fat. Acá há de tudo, adipócitos e outros produtos. Este não, este é uma fragmentação produzida por centrífuga, onde vamos ter solamente as células na fração estromal, solamente células acá. Não teremos resíduos de adipócitos e outros produtos. Como é dito, acá teremos célula, teremos uma semente e acá um adubo. A solução de Klein vai permitir que possamos anestesiar o local, ter uma quantidade muito pequena de sangramento e um conforto pós-operatório com o paciente, né? E também possibilitar uma melhor liposucção da grasa. Né? É importante infiltrar os planos profundos e superficiais da zona previamente marcada. Bueno, quando hacemos a microfragmentação e hacemos o uso, uma coisa que nos perguntam muito, como é o protocolo pós-operatório? Permitimos carga normal desde o primeiro momento, mas pedimos que haja o repouso de 48 horas sem fazer muitas atividades, sem caminhar muito. Evitar álcool, evitar os cigarrilhos, anti-inflamatórios hormonais durante 4 semanas, certo? E esperamos que os resultados possam durar até 2 anos depois do procedimento. Vamos ver as técnicas. Como falamos anteriormente, temos 2 técnicas. A técnica de centrifugação, acá coletamos, estamos aqui fazendo uma técnica que é conhecida como One Step, de Patrício Centurión del Peru, onde utiliza um laser, que iria fazer uma fotoestimulação. Depois, já colocada, solução de Klein, já feita um pequeno com cuchillo, pequena incisão. Colocamos acá a vácuo, né, uma seringa que vamos coletar, lipoaspirar a gordura. Depois, a gordura obtida vamos colocar em uma centrífuga, onde vamos obter, após 2 centrifugações, obter as células madres, as células estromais oriundas do tecido adiposo, que é isto acá. E vamos aplicar em la zona que estamos objetivando o tratamento. A técnica de microfragmentação é mecânica. Esta mecânica, acá estamos fazendo com a mão, mas se pode fazer o lipogen, lipoduo. E, na verdade, vamos também, da mesma maneira que obtenemos do SVF, acá vamos obter também com a lipoaspiração. E depois de microfragmentar manualmente, temos este produto que é mais um adubo do que uma semente propriamente dito. Bueno, a grasa liposuccionada, ¿por que hacemos a microfragmentação? ¿Por que quebramos? ¿Por que centrifugamos? Porque é provado que aumenta o tempo de duração e a atividade secretora desta célula estromal em sítio onde estamos tratando.
Também vão produzir maior número de fatores de crescimento e outros fatores muito importantes para a imunomodulação, né? Então, a principal diferença de fazer a quebra da gordura é o grado de ativação endotelial, que vai nos possibilitar uma função melhor do tecido que estamos colocando em la zona afetada. Qual é o problema imediato que temos com a terapia ordinária comum que hacemos? A aplicação direta hace uma difusão muito rápida. Então, nós perdemos, ela não dura tanto tempo quanto nós outros gostaríamos. O volume que colocamos é incerto e também se perde alguma coisa no momento da aplicação. A solução seria criarmos vesículas extracelulares, os hidrogéis, né? Que hoje em dia é uma terapia avançada, mas que nos é muito cara e também se discute muito a segurança. Já há trabalhos sendo feitos com as vesículas intratronclear, por exemplo, desde 2021 em Austrália, com Warneck. Outras perguntas, outro problema imediato, temos que responder algumas perguntas. Quando utilizamos dentro das articulações, é interessante lavar a articulação para preparar o ambiente? A literatura não é definitiva sobre isso. E quantos ciclos? 1 até 5 ciclos se encontram na literatura também. É um problema definir isto. Também temos outros usos para as células tronco-mesenquimais. Outros usos como em la cardiologia, na endocrinologia, odontologia, né? Onde há a formação de dentes primitivos, na neurologia para enfermidades neurodegenerativas, na proctologia, no tratamento da fístula anal complicada, e na cirurgia plástica, é muito interessante em tratamento das feridas. O resultado tem sido muito bueno. Também usamos nas fístulas anais complicadas, como hablamos, e também em consolidação óssea, como mostramos em trabalhos antigos, né? Já se falava este fenômeno em la pseudoartrose. É muito importante que também hablemos com vocês sobre a orientação, o uso de ultrassonido. Ultrassonido, por quê? Porque é um trabalho francês de 2015 que habla, 2015, que hablava neste trabalho que cerca de 30% das infiltrações em articulação da rodilha, em mãos experientes de cirurgianos de rodilha, 30% erravam a colocação de produtos como corticoide, ácido hialurônico e outros. Então, imagina quanto se erra na utilização do produto por não ter uma certeza de estar lá dentro de uma articulação ou dentro do tecido lesionado. Para isso, se tem muita utilização de ultrassonido. Acá vocês podem ver nós outros, fazendo alguns casos de nós outros com ortobiológicos. E nos interessa muito o uso de ultrassom, né? De ultrassonido. Acá temos um trabalho que havemos publicado em 2024 em diagnóstico de lesões multiligamentares de la rodilha. E acá também uso de ultrassonido em diagnóstico de patologias que acontecem em shoulder de pacientes que têm a obesidade mórbida, né? E também com obesidade mórbida em grupo de que trabalhamos com este tipo de pacientes. E qual é o futuro do uso de las células estromais mesenquimais oriundas do tecido adiposo? É uma medicina personalizada e modelada para as enfermidades, né? Então, as células madres de tecido adiposo seriam a principal ferramenta através da integração e uso da medicina de precisão. Como? Nós faríamos tecnologia de sequenciação unicelular. Seria uma análise genômica do material genético da célula de cada indivíduo e trataríamos personalmente este indivíduo. Também estudo de los organoides, estruturas tridimensionais cultivadas em laboratório, que iriam imitar a arquitetura e função dos órgãos reais. Na verdade, órgãos reais. E também temos o futuro, o sinergismo.
O sinergismo seria a combinação de diferentes tipos de ortobiológicos que nos possibilitariam ter um efeito melhor potencializado de nossa terapia, né? Por acá, publicamos em 2023, em La Biomedicine, um trabalho de sinergismo de utilização de derivados de plaqueta, plasma PRP, derivados de plaqueta com o ácido hialurônico, mostrando o sinergismo na potencialização do efeito. Então, é muito interessante o sinergismo também, e se pode pensar em futuro, não solamente associar, podemos associar os PRP com os derivados de tecido adiposo, das células estromais de tecido adiposo, trazendo a ação de anti-inflamatório com a ação de proliferação, a ação associando as duas das melhores coisas das duas terapias, por exemplo. Agradecemos por la atenção. Podemos dizer a ustedes que a terapia com os derivados de tecido adiposo está crescendo muito em el mundo, é muito interessante, muito importante, né? E as pesquisas serão o futuro desse tipo de terapia. Muito obrigado por la atenção.